Possível retorno do Vinícius Popó ao sub-20 do Cruzeiro, contraproposta para ter o Ivan Angulo nesse ano de 2020 e Marcelo Moreno é convocado para a seleção boliviana, o que pode gerar aí um desfalque para o Cruzeiro nesse fim de Campeonato Mineiro, e esses são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as notícias mais recentes do nosso Cruzeirão Cabuloso. Desde já vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também usar os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então, sem mais lero-lero, indo para o primeiro tema do vídeo de hoje, Vinícius Popó, que até aqui teve pouquíssimas oportunidades no elenco profissional do Cruzeiro, teve seu empresário vindo à imprensa e dizendo sobre sua irritação, frustração e chateação pelo Vinícius Popó ter tido até aqui pouquíssimas oportunidades. O Popó nesse ano participou de 3 jogos oficiais pelo elenco profissional do Cruzeiro, somando 39 minutos, e foram eles contra Tombense, Patrocinense e Uberlândia. Lembrando que para um centroavante nunca é o ideal entrar nos jogos faltando ali 10, 15 minutos para acabar. O atacante, o centroavante mais especificamente, é aquele jogador que precisa que as jogadas sejam criadas para ele, e por um curto período de tempo assim, muitas vezes acontece do cara sequer encostar na bola. Mas ainda assim, nesses poucos minutos que ele participou até aqui, ainda assim ele conseguiu dar uma assistência de cabeça dentro da área para o gol do Maurício. Então isso tem que se levar em conta também. Então o empresário do atleta está muito chateado aí com essa ausência dele no time profissional do Cruzeiro, participando pouco, e revelou também que inclusive teve uma proposta do Ceará por empréstimo do Popó e que o Cruzeiro brevemente recusou, dizendo que não era a hora de emprestar o atleta ainda. Então o Popó tem todos os motivos do mundo, na minha opinião, para estar bem frustrado nesse início de ano. Ele que sempre foi destaque na base, subiu para o profissional no ano passado e desde então não vem tendo oportunidades. Eu achava que ele era o primeiro da fila ali nesse início de ano, mas a gente viu vários outros aí tendo oportunidades em sua frente, como Judivan, Thiago, Robertson. Então eu sou um defensor de que o Popó deveria ter tido mais sequência sim, e que infelizmente não teve, e eu acho que seria um regresso muito grande para a carreira dele voltar para o Sub-20. Acho que ele tem caixa assim para ajudar o Cruzeiro nesse ano de 2020 no time profissional. Sobre o Ivan Angulo, a negociação entre Cruzeiro e Palmeiras aí havia se esfriado um pouco pelo fato do empresário estar pedindo uma comissão de R$200 mil para que esse empréstimo seja acertado. Entre Cruzeiro, Palmeiras e atleta já está tudo certo, então o que estava pegando realmente é essa comissão de 200 mil aí, que o Cruzeiro se recusou a pagar, e bem feito na minha opinião. Entretanto, o Cruzeiro acenou com uma contraproposta hoje de R$100 mil de comissão para o empresário do atleta. Então a tendência é que o Cruzeiro tenha um sim ou não até amanhã, terça-feira, e finalmente a novela Ivan Angulo e Cruzeiro aí tá chegando próximo de um final. Agora resta saber se com um sim ou com um não no fim dessa história. O Angulo é aquele atacante rápido, veloz, de beirada de campo, driblador, tem um bom 1 contra 1. Então acho que a gente precisa de uma peça dessa um pouquinho mais madura. O Caio Rosa, que tem essas características também, eu ainda vejo fraco fisicamente, perdendo divididas, no corpo a corpo ali dele tá fraco ainda, apesar de ter imenso potencial. Então acho que o Ivan Angulo seria bem-vindo caso viesse. Não sei se é o ideal pagar 100 mil para ter um atleta desse. Então, uma vez que o salário dele não é alto e ainda assim Cruzeiro e Palmeiras vão rachar o salário do atleta, acho que pode ser sim uma boa pagar esses 100 mil aí, que para o Cruzeiro nesse atual momento é um dinheiro considerável. Entretanto, para o mundo do futebol aí 100 mil é dinheiro de pinga, como todo mundo deve saber. Então que tenha um final feliz aí, que ambas as partes se entendam e que essa novela possa ter um ponto final para a gente saber se de fato ele vem ou não. E mais uma vez o Marcelo Moreno foi convocado para defender a seleção boliviana. A Bolívia que fará 2 jogos nesse período aí, primeiro contra o Brasil no dia 27 aqui em Pernambuco e o segundo contra a Argentina lá em La Paz, na capital da Bolívia. O César Farias, que é o técnico da seleção, pretende usar 2 times distintos em cada um dos jogos, então para isso ele convocou um total de 47 atletas. Então a ideia inicial dele é de usar nesse primeiro jogo contra o Brasil apenas jogadores do Sub-23 da Bolívia e também jogadores que atuam fora da altitude, que é o caso do Marcelo Moreno, e no dia 31 contra a Argentina na Bolívia usar jogadores que atuam na altitude, na cidade de La Paz e também Cochabamba, que são jogadores que estão habituados a essa alta altitude e pode influenciar diretamente aí no resultado e desempenho do jogo. Então 2 cenários que
que a gente tem que ficar atento para saber se o Marcelo Moreno estará à nossa disposição para o jogo do dia 1º contra a Caldense são: caso o técnico da Bolívia utilize o Marcelo Moreno apenas no dia 27 contra o Brasil em Pernambuco, ele poderia tranquilamente ser liberado da seleção e viajar de volta para BH para se preparar para o jogo do Cruzeiro no dia 1º, mas caso o Marcelo Moreno tenha que viajar para o confronto contra a Argentina na Bolívia, que será no dia 31, então ele teria que viajar às pressas de volta para o Brasil para poder participar do jogo do Cruzeiro no dia 1º, ou então ficar inapto para esse jogo e não jogar, o que seria um desfalque muito lamentável para a gente, pois o Marcelo Moreno deu uma outra vida ao nosso ataque ali, e com certeza o jogo contra a Caldense vai ser de vida ou morte. Caldense que nesse momento se encontra 3 pontos na nossa frente, então com certeza na última rodada a gente vai chegar brigando pela classificação, e ter o Moreno fora de um jogo tão decisivo desse, na minha opinião, seria desastroso. Então vamos torcer para que o técnico da Bolívia libere o Marcelo Moreno após o jogo contra o Brasil, para que ele possa jogar em paz e na tranquilidade pelo Cruzeiro contra a Caldense. Então é isso, essas foram algumas das notícias mais recentes aí do nosso Cruzeirão Cabuloso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não é inscrito no canal ainda inscreva-se, e use também os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis.